Fale sobre o coronavírus. O que dizer sobre ele? Há alguma explicação espiritual? Bom, o coronavírus, do ponto de vista da ciência médica, é conhecido. Não é um vírus novo que simplesmente agora toma o conhecimento público da medicina e dos especialistas. Na verdade, é um vírus conhecido em animais. Porcos, algumas aves, camelos, por exemplo, têm e às vezes são infectados por esse vírus. A questão é que, do ponto de vista da ciência médica, o que se discute aí é que esse vírus, como acontece em outros quadros, em outras entidades clínicas, sofreu uma mutação, passando aí a infectar também seres humanos. É quase sempre assim, porque a princípio, alguns desses vírus, como é o caso do coronavírus, infectavam animais e não necessariamente infectavam seres humanos. Há uma mutação genética, essa é a explicação técnica, e nessa mutação genética, portanto, o vírus passa a ser agora agente nocivo ao organismo humano. O ser humano, portanto, se infecta, e como é um vírus que, à semelhança das gripes e dos resfriados, se transmite facilmente por vias aéreas, por respiração, por algum fluido corporal, por um espirro, por uma tosse no ambiente, no mesmo ar, é fácil de se contaminar e de se proliferar. A princípio, o que está sendo aí veiculado na mídia é que os casos são muito incipientes aqui no Brasil, parece que o número agora aumentou um pouco, mas a princípio o que os especialistas estão falando é que não há por que haver um estado de alarme e de pavor, até porque boa parte dos casos que a gente conhece fatais são casos da China, e a gente não sabe como é que essas pessoas estão sendo tratadas na China, como é que é o tratamento dessas pessoas. A gente sabe que a China enfrenta uma série de dificuldades nesse sentido, inclusive na área da saúde, e a gente não sabe também como é que seria num tratamento adequado. A verdade é que boa parte dos casos de coronavírus a pessoa infecta, tem um leve resfriado, alguma coisa assim, sintomas brandos e depois passa. Algumas pessoas, me parece que a coisa desce mais e das vias aéreas desce para os brônquios e os pulmões, e acaba se tornando mais agressivo o quadro. Mas qual é a perspectiva espiritual sobre o assunto? Qual é a perspectiva espírita, abordagem espírita e espiritual sobre o assunto? Filomena de Miranda, Joana de Ângeles, há anos abordam essa temática nas suas obras, e o próprio Filomeno de Miranda, nas obras daquela trilogia que fala sobre as transformações que o planeta está passando, transição planetária, amanhecer de uma nova era, perturbações espirituais, essa trilogia examina esses quadros que são mais suscetíveis de ocorrer nesse período de transição planetária, onde o psiquismo humano está cheio de conflitos, onde nós estamos vivenciando uma verdadeira tensão psíquica, uma verdadeira convulsão psíquica coletiva. E isso, de alguma forma, gera uma atmosfera psíquica propícia para a alteração de determinadas condições, tanto da imunidade do sujeito, como também interferências para a criação por parte do psiquismo humano de bactérias e de vírus que geram, portanto, problemas na área da saúde. Do ponto de vista da doutrina espírita, essas coisas não são aleatórias. Os vírus, as bactérias são resultado do psiquismo humano que atua também no mundo e que acaba fabricando isso. Não esqueça que quando a gente lê a obra de André Luiz, em alguns momentos, se não me falha a memória, em Missionários da Luz, há um caso emblemático em que André Luiz se aproxima, várias vezes acontece isso, mas em Missionários da Luz há um caso em que André Luiz aproxima de um sujeito que está cheio de conflito e ele visualiza bactérias e vírus, bacilos e micro-organismos fabricados pelo psiquismo. Do ponto de vista espiritual, aqueles bacilos que estariam rodeando ele e que mais tarde ensejariam o desenvolvimento e o aparecimento de doenças mesmo no campo físico. Porque aquelas eram bactérias e micro-organismos psíquicos fabricados pelo psiquismo. Então, nesse sentido, todas essas epidemias, todas essas enfermidades, é o resultado ainda da criatura humana, apegada à matéria, cultivando uma vida apenas sensualista, excessivamente sensualista, cultivando vícios de toda sorte, paixões de toda sorte. E esses quadros são os efeitos
não é um castigo de Deus, não é uma punição divina, não é uma vingança da divindade nem dos guias espirituais, como algumas pessoas falam. É, na verdade, o resultado, o efeito das nossas atitudes e do nosso estilo de vida, da nossa forma de se conduzir, que cria essa reação, essa resposta, que de alguma forma também não deixa de ser uma espécie de elemento pedagógico para a criatura humana poder olhar para si mesmo, despertar através do sofrimento, mergulhar no mundo interior e procurar cuidar-se a partir do cuidado que ele faz com a saúde física e com receio de, por exemplo, situações mais graves e demandas mais problemáticas e contundentes na área da saúde em função dessas enfermidades que alarmam a criatura humana e a fazem mergulhar no seu mundo interior. Por exemplo, vou fazer apenas um paralelo. Quando a gente olha para a história do HIV, o vírus do HIV, segundo alguns estudiosos, e na época foi publicada uma série de matérias, porque, na verdade, a origem assim profunda nem sempre a gente sabe. No caso do coronavírus, por exemplo, não se sabe por que o vírus, tanto do coronavírus quanto de outros vírus, sofre uma mutação e passa a ser agressivo para o ser humano. Não se sabe bem por quê, do ponto de vista da ciência médica, da medicina. Do ponto de vista espírita, o espiritismo vem colaborar. Por isso que Allan Kardec diz que o espiritismo é a ciência que complementa a ciência material. É a ciência do elemento espiritual que não ignora aquilo que a ciência investiga, mas vai mais além, investigando o mundo das causas, remontando as causas e iluminando aquilo que a ciência ignora. Allan Kardec fala isso em A Gênese, o papel da ciência espírita. No caso, por exemplo, da HIV, a gente viu que o vírus do HIV, segundo uma tese, uma corrente, porque hoje há várias correntes de hipóteses sobre a origem do HIV, mas o vírus do HIV, segundo uma das correntes mais famosas, é que havia a presença desse vírus em outros animais, como é o caso do coronavírus. O macaco de barriga verde e assim por diante, que tinha esse vírus no organismo. E aí passou-se para o ser humano de alguma forma. Do ponto de vista da ciência médica, não sabe muito bem porquê. Do ponto de vista espírita, a gente sabe que o psiquismo humano contribui com isso. E acaba alterando também o seu meio a partir do seu estilo de vida. E aí a gente viu o HIV proliferando e se tornando agressivo a partir do sarcoma de Kaposi. O paciente chamado Zero, o famoso paciente Zero, hoje há controvérsia se ele realmente foi o primeiro indivíduo contaminado pelo HIV no mundo. Há discordâncias a esse respeito, inclusive uma investigação algo recente que tenta, de alguma forma, inocentar a culpa dele nesse sentido, demonstrando que há indícios de infecção por HIV em outras pessoas antes dele. Mas enfim, esse sujeito ficou como paciente zero, que era um canadense, comissário de bordo, ele viajava, portanto, a custo baixo, a todo mundo, e ele tinha uma vida bastante promíscua do ponto de vista sexual. E aqui não é o caso de porque ele era homossexual, e aí houve todo um preconceito contra o grupo homossexuais na época do HIV, e não vou entrar em pormenores a esse respeito, em análise muito esmiuçada a esse respeito. O que é importante saber é que ele tinha uma vida bastante desorganizada e tinha o cuidado, de uma certa forma neurótico, mas de certa forma foi até muito bom para o Serviço de Saúde americano, ele tinha um cuidado de anotar o nome e o contato de todos os parceiros sexuais em um diário que ele fazia, numa espécie de coletânea das suas conquistas sexuais. Ele chegou a ter mais de 1000 parceiros sexuais em um ano. O diário dele possui em torno de 2.500 parceiros sexuais que foram contactados. Aqueles que conseguiram localizar estavam infectados também pelo HIV. Então, nós, portanto, vemos que é resultado do psiquismo humano que acaba contribuindo para essas mutações do ponto de vista espírita, gerando, portanto, essas provações, que é uma espécie também de advertência, de mensagem da vida para que a criatura volte-se para a espiritualidade, para um estilo de vida diferente,
para a moderação nos hábitos, não é uma vida castrada do ponto de vista sexual, nada disso, mas uma vida moderada, uma vida de controle afetivo, de controle emocional, de controle das emoções, né? De controle sobre os próprios impulsos, né? Uma vida equilibrada e saudável do ponto de vista dos vícios, uma vida fraterna, um estilo de vida mais harmônico, porque tudo isso, do ponto de vista espírita, é também fator de saúde.